E eu acho que esse é o segredo de ter um processo criativo bem tranquilo, que não vai gerar estresses. Galera, olha que interessante, né? Essa parte da música que ele falou para inspiração, né? Além de todos esses tópicos que ele mencionou aí, então tudo, até uma folha inspira ele, né? Uma textura, uma parede pintada. Muito legal isso, né? Agora, a música, gente, é uma coisa que sempre me inspirou na criação. Isso é muito legal. Eu lembro que na época do meu TCC, eu ouvia muito as músicas que traziam e remetiam ao tema que eu queria trabalhar. Olha que legal, uma dica, né, pra galera aí que tá querendo se inspirar mais. A música traz muito isso. Então, Gabi, é muito, assim, a gente tem que sempre estar se inteirando das pesquisas, né, das pesquisas de mercado, do que o nosso cliente quer, né? Gente, olha só que interessante, você tem que, além de estar ligado nas tendências, né, que estão rolando do mercado da moda, você tem que estar ligado com o seu cliente, o que o seu cliente final vai querer, né? O que o cliente, por exemplo, da Miss Fiore vai querer receber como produto final, né? Isso é uma coisa muito legal de se falar. E uma pergunta, Marcos, você desenha à mão hoje em dia? Porque nos meus trabalhos de criação nunca rolaram desenho à mão. Raríssimas as vezes eu desenhava à mão, mais quando eu criava figurino. E eu queria saber, você como estilista, você desenha à mão ainda hoje? Se você... Na verdade, eu sei, gente, que ele desenha, tá? Mas deixa ele responder, deixa ele responder. Hoje a gente desenha, sim. Eu desenho muita coisa à mão, até prefiro. Eu tenho uma facilidade para desenhar as coisas à mão, né? Então, muitas coisas eu prefiro estar desenhando à mão. Eu geralmente desenho assim, que é um desenho mais técnico, não tão artístico, não com croquis por baixo, né? Que é aquele corpinho. Geralmente com algumas especificações da peça, né? Do tipo de acabamento que eu vou querer, de qual tecido que é. E eu vou fazendo isso e passo para modelagem, né? Então geralmente é um desenho sempre mais técnico assim. Dificilmente eu faço ele colorido e às vezes quando tem alguma estampa, eu coloco um pedacinho da estampa para eu saber que esse modelo vai ser estampado. Mas eu já coloco o tecido, depois eu faço esse desenho e depois jogo ele para o computador, aonde eu finalizo, faço uma ficha técnica, né? E é basicamente isso. Gente, reparem no desenho que ele trouxe, que o desenho técnico, para quem não sabe, é um desenho chapadão da peça, pra gente entender o que é a modelagem, né, da peça, como é que ela vai ser construída, né? Então é um chapadão. O croquis mesmo, que é aquele desenho maravilhoso que os estilistas fazem, né? Às vezes, que a gente aprende na faculdade. Na verdade, a gente tem muitos módulos de aula de desenho, desde desenho de modelo vivo até chegar no desenho de moda. Então a gente trabalha isso, a gente aprende muito isso, mas chega no mercado de trabalho, a gente acaba desenvolvendo o desenho técnico, que é muito mais prático, rápido, e a modelista e a equipe de criação toda consegue entender melhor o que é aquela peça que a gente criou. Gente, então olha que legal para vocês se ligarem. O estilista, ele deve estar ligado em todas as partes de criação e confecção até o produto final, até o controle de qualidade da peça. Por quê? Porque o Marcos, ele já vai desenvolver e já vai desenhar a peça pensando na modelagem e como ele vai criar a modelagem para isso. Provavelmente lá na equipe de criação deles, eles têm uma modelista que consegue, conversando com o Marcos, entender o que ele quer trazer para a peça que ele criou. Gente, é demais, né? Então o estilista, gente, tem que ser... Vocês que acham que é tudo glamour, deixa pra lá, gente. O estilista tem que saber costura sim, tem que saber de acabamento sim, tem que saber de criação e de todos os processos de criação de uma peça. Para essa linha de produção, eu gosto de trabalhar com esse tipo de desenho, mas não excluo os desenhos artísticos, né? Eu também sou muito fã de fazer coisas assim, adoro esses estilos, né?
esses desenhos foi uma cápsula que eu fiz e eu fiz baseado, eu tinha visto alguma coisa sobre horóscopo, se eu não me engano, que incorporar algumas estrelas, alguns astros, sabe? Então eu fiz essa mini cápsula inspirada nesses astros. E que eu achei que ficou bem bacana. Usei bastante de transparências, esses tons de rosa. Então essa foi uma mini coleção que eu fiz. E tem toda uma conversa entre os modelos. Essa é uma coleção mais artística. Adoro essa jaqueta. Inclusive quero fazer ela. Ah, esse desenho eu fiz inspirado em uma geisha, que eu achei maravilhoso. E fiz 2. Esses já são os desenhos mais antigos, de quando eu comecei. Eu fazia umas misturas assim mesmo. Olha, Marcos, e é verdade, eu também sou da parte do desenho à mão. Eu acho que funciona muito melhor a gente colocar sempre em prática no papel que a gente quer criar, né? Pra depois trazer isso para um computador, para uma ficha técnica, para um desenho técnico. Eu funciono assim e pior, eu ainda trago o meu processo de criação mais lento. Eu geralmente desenho o croquis, desenho a modelinha usando, né, a roupa e depois trago o desenho técnico à mão ainda. Demora um pouquinho mais ainda o processo de criação, mas eu achei legal como é que você faz para criar.